Bom dia, turma! Aqui é o professor Paulo Sérgio para mais uma correção das atividades do PET. Dessa vez o PET volume 3, semana 2, 2021, língua portuguesa. O tema dessa videoaula é pronome. Para estudarmos o pronome, temos que fazer um lembrete aqui das pessoas do discurso. O processo de comunicação ele tem três elementos importantíssimos, que nós chamamos de pessoas do discurso. Nós temos a pessoa que fala, também o emissor, eu, nós, é chamado de primeira pessoa. Temos a pessoa com quem se fala, o receptor, tu, vós, que é chamado de segunda pessoa. E temos sobre o que ou sobre quem se fala, ele, ela, eles, elas, que é chamado de terceira pessoa. Então temos que lembrar isso, que no processo de comunicação, as pessoas do discurso são a primeira pessoa que fala, eu, nós, a segunda pessoa com quem se fala, tu, vós, e a terceira pessoa de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Visto isso, podemos ir estudar os pronomes agora, entrar nos pronomes. Vejamos alguns exemplos. Convidaram Marcos para a festa, já que ele é muito animado. Olha, aqui nós usamos a palavra ele para substituir o substantivo falado antes, Marcos. Para não repetir, convidaram Marcos para a festa, já que Marcos é muito animado. Para não repetir esse elemento Marcos, nós usamos a palavra ele, que simboliza esse elemento, projeta Marcos lá na frente, na oração seguinte. Esse elemento que substitui o substantivo nome, nós chamamos de pronome. Vejamos mais. Fui à casa de Pedro, mas não o encontrei. Ora, fui à casa de Pedro, mas não encontrei Pedro. Ficaria deselegante. Então nós vamos projetar a palavra Pedro por meio de outra palavra aqui na frente. O. Esse o está simbolizando, está substituindo o substantivo Pedro. A palavra que faz isso é um pronome. Visitei o Cristo Redentor em 2000, agora quero visitá-lo novamente. O lo está substituindo, projetando o Cristo Redentor lá na oração seguinte, para não ter que repeti-lo. A palavra que faz isso, substitui o substantivo, é um pronome. Tu conheces Nova York? Eu ainda não a conheço. Olha, nós temos aqui tu, simboliza a pessoa com quem nós estamos falando, isso é um pronome. Temos lá, eu, simboliza a pessoa que está falando. Simboliza a pessoa, uma das pessoas do discurso é um pronome. Eu ainda não a conheço. Esse a simboliza Nova York. Está projetando essa palavra na oração seguinte para não repeti-la. Tu conheces Nova York? Eu ainda não conheço Nova York. Olha, ficaria repetido, ficaria feio, deselegante. Aqui, para dar mais estilo, você projeta esse elemento Nova York lá na frente por meio da palavra a. Essa palavra que substitui o substantivo nós chamamos de pronome. Então vejamos o conceito. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, fazendo referência a uma das pessoas do discurso. Estamos estudando os pronomes pessoais. Aqui eu vou colocar um quadro dos pronomes pessoais. Aqui nós temos os pronomes pessoais primeira, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira do plural. Os pronomes pessoais eles podem ser pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Ou podem ser pronomes pessoais do caso oblíquo, átono ou tônico. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, si, ou, a, lhe, si, consigo, ele, ela. Primeira pessoa. Nos, nós, conosco. Vos, vós, convosco. Se, ou, as, lhes, si, consigo, eles, elas. Então aqui é um quadro dos pronomes pessoais, do caso reto, que deve funcionar sempre como sujeito, e do caso oblíquo, ácidos ou tônicos, que funcionam como objeto, direto ou indireto, funcionam como complemento. Então vamos ver como é que é isso. Olha, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Olha aqui,
Ele estudou a matéria. Ele, quem estudou a matéria, ele é o sujeito. É um pronome, né, do caso reto. Funciona como sujeito. Conheci ele. Olha, quem conhece, conhece alguém. Ele aqui é pronome. Ele aqui é complemento. O pronome do caso reto não pode funcionar como complemento. Por isso que fica deselegante conheci ele. Né? Tem que ser um pronome do caso oblíquo. Né? No caso aqui, o. Aí sim, o funciona como objeto. Conheci o, não conheci ele. Ele deve funcionar como sujeito. Nós visitamos o parque. Olha, quem visitou o parque? Nós é o pronome, né? Primeira pessoa do plural, no caso reto, funcionando como sujeito, correto. Ele visitou nós. Olha, agora que nós, quem visita, visita alguém. Nós está sendo usado aqui como complemento. E nós não deve ser usado como complemento, a menos que venha uma preposição. No caso, nós não deve ser usado como complemento. Deveria ser ele nos visitou. Nos é que é um pronome que funciona como complemento. Então, os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento. André me visitou. Quem visita, visita alguém. Me, né? Você não poderia dizer ele visitou eu, né? Que eu funciona como sujeito. Ele me visitou. Me funcionando como complemento. É o pronome oblíquo, correto. João o conhece muito bem. Quem conhece, conhece alguém. Conhece alguma coisa. Então esse outro é a coisa, é o ser que é conhecido. Então está certinho. Ele é um pronome oblíquo funcionando como complemento, como objeto direto. Né? Então, visto aí os pronomes do caso reto, né, devem funcionar como sujeito e os pronomes do caso oblíquo devem funcionar como objeto. Vamos então às atividades. Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo repetido por algum dos pronomes oblíquos, o, a, os, as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. A. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Olha, aqui o cardápio foi repetido, né? Então, vamos eliminar esse segundo cardápio e substituir por um o, a, os, o, as. No caso aqui, o cardápio masculino singular, nós vamos substituir por os, por o. O garçom trouxe o cardápio e o entregou ao meu pai. O está substituindo o cardápio. Né? Poderia ser também na colocação pronominal, esse aqui poderia ser o garçom trouxe o cardápio e entregou ao meu pai. Poderia ser o depois do pronome. É uma matéria, né, colocação pronominal. Tem as regras de quando o pronome deve ser colocado antes, no meio ou depois do verbo. Aí o aluno tem que estar estudando essa matéria e no caso aqui nós vamos estar falando de maneira geral. Então aqui, quando não tem uma regra específica para a situação, nós podemos colocá-lo antes ou depois do verbo. Então o garçom trouxe o cardápio e o entregou ou entregou ao meu pai. Poderia ser facultativo o uso aqui. Li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Olha, li os livros e entreguei os livros. Dá uma repetição. Vamos trocar os livros aqui por um pronome. Li os livros e entreguei-os no prazo à biblioteca. Aqui o pronome vem depois do verbo porque na sequência vem, né, uma palavra aqui que expressa, é um advérbio de lugar. Uma expressão adverbial de lugar, não de tempo. E as locuções adverbiais, elas atraem o pronome. Daí o os está próximo dele. Na sequência, letra C. A mãe levou a filha ao colégio e beijou a filha. Repetiu a filha duas vezes, despedindo-se. Então vamos trocar uma filha aqui por um pronome. Como ficará? A mãe levou a filha ao colégio e a beijou, despedindo-se. Então aqui, e a beijou ou beijou, poderia ser qualquer uma das duas formas. Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. Olha o livro, escreveu um livro, ninguém leu o livro. Vamos eliminar uma repetição aqui do livro. Jonas escreveu um livro, mas ninguém o leu. Então esse o vai vir antes do verbo porque tem uma expressão aqui, né, de cunho, de sentido negativo. Ela sempre atrai o pronome. Ninguém o leu.
poderia ser ninguém leu o, não. Esse o tem que estar próximo do ninguém. Vamos para mais uma. Letra E. Comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos entreguei as medalhas aos atletas. Comprei as medalhas e entreguei as medalhas. Olha a repetição. Vamos tirar uma delas aqui. Como vai ficar? Comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos entreguei-as aos atletas vencedores. Aqui o pronome as tem que vir depois do verbo porque inicia uma oração e não pode iniciar orações com pronomes átomos. Não poderia ser as entreguei aos... Tem que ser dessa forma aqui. Entreguei-as aos atletas vencedores. Podemos ir, portanto, para a questão seguinte. 2. Leia um trecho da resenha crítica do filme Milagre na Cela 7 e responda ao que se pede. Milagre na Cela 7. A trama conta a história de Memo Arasbulut, um pai solteiro com deficiência intelectual que vive em um pequeno vilarejo da Turquia com a filha Ova, Nisa Sofia, e a avó Fátima Selive. Muito amável, o rapaz é conhecido e querido por todos os habitantes, mas é Ova quem sofre com a situação. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco, Guarda Okur. Tomado pela raiva, ele ordena a captura e prisão de Memo, enviando-o para uma prisão enquanto aguarda a ordem de execução da pena de morte. Olha, pela resenha aqui, acho que vou assistir esse filme em breve. Então vamos às perguntas, né? Duas perguntas em uma. 4 pronomes foram destacados no texto. Com o uso desses pronomes, quais palavras não foram repetidas? Então vamos ver que foram utilizadas o pronome ela, o pronome o pronome ele, o pronome o. Vamos ver que palavras esses pronomes estão substituindo. Então a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. Ela é a garota, né? E o é o pai, não faz ele, é Memo, não faz ela amar o pai menos. Depois, tomado pela raiva, ele ordena a captura do filho. Ele é o tenente do exército, falado aqui anteriormente. Enviando para uma prisão. Enviando quem? Memo. Esse o é Memo, ele. Então, a resposta vai ficar assim. Ela é a garota, o é Memo, ele é o tenente e o é Memo novamente. Vem a segunda pergunta dentro da mesma. Como a utilização de pronomes melhora a construção de textos? A utilização desses pronomes evita a repetição desnecessária de palavras, tornando a leitura mais fluida, torna-se mais elegante, né? Esse é o papel do pronome. Substituir elementos repetidos, né, para não repetir e tornar a leitura mais estilosa, mais bonita, mais fluida. Vamos para outra questão. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em... Qual das opções que tem colocação pronominal incorreta? Vai ser a letra B. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Nós temos aqui quando, que é uma expressão que indica tempo. Essa expressão adverbial, ela puxa o pronome para próximo dele. Então deveria ser quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.